mais uma etapa do curso. Estamos falando sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Dentro desse grupo, nós vamos falar hoje sobre o transtorno da comunicação. Me chamo Matheus Buttignoni, espero que seja muito proveitoso a sua estada por aqui. Quando a gente vai falar de domínios específicos da fala e também da comunicação, e quando eles são afetados, os sintomas têm uma característica de transtorno, e esse transtorno ele é o transtorno da comunicação. Nós temos dentro desse transtorno subcategorias, que são os transtornos da linguagem, da fala, da fluência, com início na infância, que é a gagueira, transtorno de comunicação social, pragmática, e transtorno da comunicação não especificado. A gente também tem transtorno específico da aprendizagem, que não está elencado aqui, mas é a próxima etapa, e ele pode sim ser um dos transtornos que tem um impacto recebido pelo transtorno da comunicação. Então, dentro do transtorno da comunicação, nós temos o aspecto aí, de fala, de linguagem, de fluência, que vai gerar um impacto direto na capacidade de aprendizagem dessa criança. E esse impacto direto, quanto antes ele for identificado por meio de um diagnóstico, mais rápido a gente pode ter uma intervenção e menor vai ser o impacto sobre a vida desse sujeito. A finalidade desse trabalho, né, é atuar de forma a oferecer um conhecimento aberto a respeito dos transtornos e assim minimizar os impactos negativos por limitação, às vezes, no conhecimento de questões básicas. Esse tipo de treinamento e curso que a gente está ministrando, ele tem ainda a possibilidade de um certificado. Esse certificado ele passa por uma mentoria comigo, para que você, em mentoria, tanto comprove o saber adquirido pelo curso, como também receba mais informações e orientações a esse respeito. Vamos caminhar então para o próximo slide. O transtorno do neurodesenvolvimento, então, esse grupo tem vários transtornos que se encaixam, como é a deficiência intelectual, e agora a gente está falando de transtorno da comunicação. O transtorno da comunicação ele vai incluir prejuízos na linguagem, na fala e na comunicação. Fala, a gente quando fala nesse sentido, ela é a produção expressiva de sons que inclui a articulação, fluência, voz, qualidade de ressonância de um indivíduo. A linguagem, a gente está falando sobre a forma e a função e o uso do sistema convencional de símbolos. Então, o que simboliza, o que significa uma palavra falada, a linguagem de sinais, palavras escritas, figuras, qual o significado na nossa comunidade, com um conjunto de regras para a comunicação. Tá? Então, a comunicação inclui todo o comportamento verbal e não verbal, intencional ou não, que vai influenciar o comportamento, as ideias, as nossas atitudes, seja sobre nós mesmos, seja o outro. Então, comunicação, fala, que são critérios básicos, né, na capacidade de comunicação. A investigação dessas capacidades de fala, linguagem e comunicação, ela vai levar em conta o contexto cultural, linguístico do indivíduo, em especial para aqueles que crescem em ambientes bilíngues. Né? Então, um ambiente bilíngue pode gerar e afetar aí a capacidade da linguagem da criança, se não for bem instruído, bem direcionado. Medidas padronizadas a respeito da mensuração do desenvolvimento da linguagem e da capacidade intelectual não verbal devem ser relevantes para o grupo cultural e linguístico. Então, todo teste, toda avaliação, todo olhar para avaliar o grau de comunicação de uma criança, ele vai levar em conta todos os fatores. A categoria de diagnóstico, então, no transtorno de comunicação, ela vai incluir transtorno da linguagem, transtorno da fala, transtorno da fluência,
com início na infância, transtorno da comunicação social ou outro transtorno que não seja especificado. O transtorno da linguagem, ele consiste na dificuldade de aquisição, no uso da linguagem em várias modalidades. Pode ser a linguagem tanto falada quanto escrita, e que tem como causa a deficiência na compreensão na produção, de acordo com as habilidades expressivas e receptivas, ou seja, a forma que ele consegue expressar e a forma que ele consegue receber a mensagem desse ambiente. As deficiências vão incluir, então, um vocabulário muito reduzido, com a quantidade de palavras, a capacidade limitada para formar frases, usando regras gramaticais, que são usadas, no dia a dia da sociedade, comprometimento da conversão com base nas dificuldades para usar o vocabulário e ligar frase de uma forma descritiva. Quando a gente fala em transtorno de comunicação, vai variar aí desde atrasos leves na aquisição da linguagem, como a transtornos expressivos ou mistos, no que refere-se à recepção e expressão. Transtornos também fonológicos, tartamudez, cuja remissão pode acontecer de forma espontânea, tá? Lá na adolescência, ou pode levar para a vida adulta. O atraso nessa aquisição de linguagem, ela pode advir de um retardo evolutivo mais comum, e geralmente com início na infância. Nós temos aí, em números, cerca de 7% de crianças com até 5 anos de idade que apresentam tais queixas. A taxa de incidência de transtorno linguístico são compreensivelmente mais elevados em crianças na fase pré-escolar do que o período escolar, dado toda a estimulação que essa criança tem dentro desse novo ambiente. Então, crianças, ela de certa forma deve oferecer um domínio aí em vários aspectos linguísticos para que a sua comunicação seja eficiente. Seja conseguir compreender e expressar ideias usando as palavras, seja na fala no idioma que ela está crescendo. No manual DSM-5, o transtorno de linguagem inclui problemas de expressão ou problemas misto, recepção e expressão. Bom, agora a gente vai entrar especificamente no transtorno de comunicação. Nós temos aí alguns grupos, dentre eles transtorno da linguagem, da fala, da fluência, da comunicação social e o não especificado. Nós vamos ver cada um de forma mais detalhada, para que a gente tenha um entendimento. Então, sob um ponto de vista pragmático, existe uma interligação entre linguagem e fala. Apesar de pertencerem a categorias diferentes, bem distintas, o transtorno de linguagem e o transtorno de fala, eles estão dentro de uma competência linguística necessária para a comunicação. A competência linguística, ela tem uma divisão em domínios, que é uma divisão fonológica, uma divisão gramática, uma divisão semântica e uma pragmática. Fonológica refere-se à capacidade de produzir sons que vão constituir a palavra de um determinado idioma. É isso que a gente faz com a criança lá no início, falando, ela vai falar palavras simples, papá, mamã, bebê, né? E até que isso vai tendo uma maior complexidade. A capacidade de distinguir o som é uma outra capacidade fonética, é uma capacidade fonética, que é o som que aquela letra gera. Então, às vezes alguém vai ler a letra em outro idioma e vai ler I, tipo em inglês, mas se fala I. Então, o I para nós é outra coisa, né? Então, o fonema criado, né, tem a relação direta aí com a fonologia, a capacidade de produzir sons e também de identificar. Para que possa haver aí uma imitação de palavras na criança, ela deve ser capaz de produzir o som respectivo à letra. Já a gramática, a gente vai tratar da organização de palavras, das regras que permite colocá-las em ordem
em um sentido que faça sentido dentro de um idioma. A gramática é mais tranquilo, não vou nem me pautar nisso, né? Mas a gramática é basicamente isso. A semântica é a organização de conceito e aquisição das palavras propriamente dita. Então a criança vai utilizar palavras de uma lista mental para criar uma frase. A gente pode ter uma frase PP para mim Dadá, né? Ela não tem às vezes uma organização não tem semântica na frase. Crianças que utilizam palavras, ela pode ter um comprometimento de linguagem e vai ter uma dificuldade semântica, que toda vez que tem uma palavra nova, ela não vai saber, ela vai ter um problema para armazenar, para organizar e para recuperar. Porque, na verdade, assim, ó, a criança ela identifica a palavra, ela armazena e tem que ter a capacidade de recuperação. É um processo não tão simples. Avaliações, o julgamento que ela faz dessa fala e da linguagem de forma ampla tem que ser suficiente para testar os níveis precedentes de habilidade. Isso vai possibilitar que a gente faça uma avaliação precisa da necessidade de recuperação dessa criança. O pragmatismo tem a ver com você ter a utilização real, na regra, de conversação com pausa, com a organização básica com esse ouvinte, na hora que ele te pergunta, saber no momento exato, em questão de tópicos, para fazer uma pausa, uma conversão. Nós vemos aí que a partir dos 2 anos, as crianças que não possuem uma capacidade de fala ou que apresentam um retardo linguístico, provavelmente conheçam algumas palavras, em média aí 200. Já na idade de 6 anos, a maioria entende regras básicas de linguagem e consegue conversar de fato, né, com esse adulto ou com outras crianças. O transtorno da fala, então, da linguagem, tá? Desculpe, da linguagem, ela vai consistir em uma dificuldade de aquisição no uso dessa linguagem em várias modalidades. E o que a gente pode falar em linguagem é a linguagem falada, escrita. E isso é causado por uma deficiência na compreensão, porque ela tem uma limitação para compreender, e também na produção, de acordo com as capacidades expressivas e receptivas. Essas deficiências na linguagem, ela inclui aí um vocabulário reduzido, uma capacidade limitada de formar frases, ainda mais usando regras gramaticais. Vai ter um comprometimento na capacidade de conversação devido ao baixo uso de vocabulário e não consegue ligar frases de forma descritiva. Uma criança com esse tipo de transtorno, ele vai ter alteração na linguagem oral, receptiva, expressiva. Entende-se que a habilidade receptiva é a capacidade de receber, de compreender o que está sendo dito. A expressiva é a capacidade de falar, de ser compreendida verbalmente, né? Então, uma criança que apresenta um transtorno da linguagem, ela tem dificuldade de compreensão do que é dito pelas pessoas e a dificuldade de reproduzir de forma compreensiva a mensagem que ela quer passar. Basicamente, gente, todos os slides do nosso curso, nós estamos aí fazendo uma introdução. Essa introdução tem que ser feita, né, detalhe a detalhe, e para que a gente tenha um olhar geral, tá? Então, de forma geral, nós temos o transtorno da comunicação, que é um transtorno dentro dos transtornos do grupo do neurodesenvolvimento. Dentro dos transtornos da comunicação, a gente tem transtorno da linguagem, da fala, da fluência, da comunicação social e o não especificado. Dentro do transtorno da linguagem, a gente tem aí
as questões relativas à competência linguística, que envolve fonologia, gramática, semântica e pragmática. Fonologia ligada ao som, gramática às regras atuais, né, de português no nosso caso, semântica de dar sentido e pragmática de conseguir colocar isso em prática, de conseguir comunicar aquilo que se quer, o desejo, a insatisfação, de fazer uma comunicação coerente com o seu ambiente. Crianças a partir de 2 anos já começam a ter um repertório de até 3 anos aí, em média, né? 500 palavras, já consegue organizar basicamente isso. Quando isso não acontece, necessário então a busca de um olhar profissional. Muito bem, transtorno da linguagem, a gente tem critérios A, B, C, D. E a característica diagnóstica central desse transtorno vai incluir dificuldades na aquisição, no uso da linguagem, porque ela tem um déficit para compreender. Outra questão apontada está na produção de vocabulário, porque ela não consegue formar uma estrutura de frase, não consegue fazer um discurso lógico básico. Essa dificuldade linguística, ela fica muito clara na hora que você vai manter um diálogo ou um diálogo escrito. Pode-se entender que essa comunicação na linguagem ela abrange tanto o que se fala, tanto o que se escreve, quanto a sinais. A aprendizagem, então, e a forma que se usa a linguagem vai depender de habilidades receptivas e expressivas. E quando essa habilidade de expressar e de captar o que o ambiente está passando, ela não está dentro do esperado, a gente vai ter uma limitação. O transtorno de linguagem, então, segundo o DSM, que é o nosso olhar, ele possui 4 critérios diagnósticos, né, separado em letras, e a gente vai ver a gente vai ver cada um deles neste momento para a gente entender como que é feito o diagnóstico desse tipo de transtorno, o que é levado em conta. Já fiz uma introdução bacana até aqui e eu creio que daqui para frente vai ficar mais fácil o entendimento. Eu fiz um pré um pré-work, vamos chamar, antes da gente chegar no critério DSM-5, dentro do transtorno da linguagem. Então eu coloquei aqui o item de deficiência na linguagem expressiva. Então você já sabe o que é isso e a gente vai ver cada um, até para quando chegar no critério diagnóstico a gente tem um domínio muito mais abrangente. A deficiência na linguagem expressiva ela vai surgir na criança no momento que ela tenta demonstrar uma expressão e ela não consegue. Né? Nós percebemos, então, diante disso, uma deficiência no que tange ao desenvolvimento da linguagem, na forma que ela expressa. Ela consegue também, ela tem uma questão também, geralmente, na linguagem receptiva e nas funções de intelecto não verbal. E as crianças que estão em fase aí, de mama ainda, né, estão mamando, e essas crianças mais novas dão risada e começam a cantarolar com os pais, ou já vai acontecer lá com 6 anos. Eles vão balbuciar, vão verbalizar sílabas, né, dadá, mamá. E aí, lá por volta dos 9 meses, 1 ano de idade, ela vai vocalizar, que ela vai ser capaz aí de falar pelo menos uma palavra. Então, até 9 meses, pelo menos uma palavra acaba sendo gerada dentro dessa criança. De uma forma geral, esse desenvolvimento da fala e da linguagem, e essa linguagem que eu estou falando aqui da expressiva, ela vai continuar de uma forma gradual, e
E via de regra, tá? Na idade de 1 ano e meio, essas crianças têm que conseguir dizer muitas palavras. Aos 2, vão fazer frases simples. 2 anos e meio, ela vai conseguir identificar aí uma ação em um quadro, vai fazer entender por meio de uma verbalização. Pelo menos metade das vezes ela vai conseguir falar. Quando a gente chega aos 3 anos, a maior parte das crianças, elas são capazes de falar de forma inteligível e conseguem fazer uma identificação de cor, descrever o que está usando. De forma habitual, também aos 4 anos, essas crianças vão identificar pelo menos 4 cores, são capazes de conversar de forma inteligível e já está chegando na fase pré-escolar. Nessa fase, o desenvolvimento do vocabulário e o uso da linguagem é muito variado e vai ser influenciado aí pela quantidade de interações verbais com membros da família. Essa criança que não foi para a escola ainda, algumas começam a 4 anos já aí, ela vai apresentar um repertório maior à medida que mantém uma boa troca com a sua família. Então a família tem um papel de estimular a fala, né, da criança. Então, qual é o nosso papel, né? Vislumbrar aí uma estimulação para que a gente tenha aí resultados e não tenha comprometimento verbal no ambiente. A gente tem uma escala Wechsler de inteligência, ela é utilizada muito para identificar crianças com deficiência na linguagem expressiva. Ela também é utilizada para avaliar o nível intelectual, verbal, tá? E também o consciente de inteligência, que é o QI. Então essa escala ela vai fazer um comparativo e vai dar para a gente aí um resultado quanto à maturação ou possível transtorno de linguagem presente. É muito possível que crianças que possuem uma deficiência na linguagem e a linguagem expressiva tenham um desempenho muito ruim em relação ao vocabulário. A gente pode ter um problema com elas aí para lidar com tempos verbais nas aulas. Mas de uma forma geral, crianças com deficiência na linguagem expressiva aparentam ser mais jovens do que a idade real, ou seja, a idade mental dela parece ser menor. A deficiência ela pode ser adquirida, tá, durante a infância, pode ser um trauma ou um transtorno neurológico, embora seja bem menos frequente, né? Ou pode estar associado ao processo de desenvolvimento, uma limitação dentro do desenvolvimento. Alguns estudiosos citam aí a atividade cerebral diferente. De uma forma ampla, é uma condição congênita, não tem causa óbvia. A maioria dos transtornos da linguagem da infância vai se enquadrar na categoria de evolutiva. Qualquer caso pode ocorrer deficiência na habilidade receptiva. Ele não consegue transmitir, além de ele não conseguir transmitir uma informação, ele não consegue processar. Dentro da linguagem, dentro do transtorno da linguagem, nós temos então também uma linguagem compreensiva e receptiva. Com frequência, algumas perturbações na linguagem expressiva, ela vai surgir de uma ausência de dificuldade de compreensão, enquanto essa disfunção receptiva costuma diminuir a proficiência na expressão. Se eu não percebo bem meu ambiente, não aprendo com as pistas, né, verbais e não verbais, eu não vou conseguir fornecer essa informação para o meu contexto. Alguns prognósticos são levantados, né, e acredita-se que os melhores prognósticos para as crianças que sofrem, né, apenas a perturbação expressiva tem menos interferência na aprendizagem, ou seja, uma criança que não tem
a deficiência na linguagem receptiva, ela vai acabar tendo uma aprendizagem dentro do esperado. Embora o uso da linguagem depende de habilidades expressivas e receptivas, o grau do déficit de uma pessoa ele pode ser muito grave em uma área e não tão grave em outra. O transtorno da linguagem ele vai poder ser diagnosticado em crianças com uma perturbação na linguagem expressiva, na ausência de problemas na linguagem receptiva ou na presença de sintomas, síndromes da linguagem expressiva e receptiva. De uma forma ampla, nas situações que exista uma deficiência significativa nas habilidades receptivas, que tem como base diagnóstica as habilidades expressivas do comportamento, essas habilidades vão ser afetadas. Então, muito claro, eu tenho uma linguagem expressiva, uma linguagem receptiva. Se eu tenho um problema na minha linguagem receptiva, por consequência, a expressiva também vai apresentar aí alguns problemas. Falei agora dos transtornos mistos, vamos falar dos transtornos mistos aqui. E a deficiência que acontece na linguagem expressiva, ela vai surgir sempre que uma criança demonstra uma deficiência seletiva no desenvolvimento e tem relação com as habilidades na linguagem receptiva. Esses tipos de transtorno, né, que são apresentados aqui no DSM, às vezes não deixam muito claro que existem variações quanto ao transtorno de linguagem e que caso a gente tenha uma limitação no transtorno receptivo, obviamente a gente vai apresentar no expressivo. É citado para a gente a questão do misto, né? O transtorno misto, gente, ele acontece ainda mais quando o receptivo está afetado, porque o sujeito ele não tem um modelo para aprendizagem. E nesse sentido, tendo ausência no modelo de aprendizagem, ele não tem como expressar. Como é que eu vou expressar aquilo que eu não aprendo? Como é que eu vou ter noção da linguagem local? E esse problema na capacidade de interpretar um estímulo, de decodificá-lo, né, vai gerar no processo expressivo também. Na medida que eu recebo uma comunicação com qualidade, eu aprendo como fornecer, ao mesmo modo também, uma informação com grande qualidade. Agora ao critério. Então, dentro do transtorno de linguagem, nós temos o critério A, B, C, D. Nós vamos falar aí sobre o critério A e o detalhamento dele. Então, a gente tem algumas características que apoiam esse diagnóstico. Então, é muito importante a gente avaliar o histórico familiar, se existe pessoas que já tiveram transtorno de linguagem. As pessoas, inclusive crianças, que optar por uma acomodação ou limitação linguística, a gente deve incluir nisso, né? Toda a descrição familiar ascendente deve contemplar nessa entrevista para a gente ter um diagnóstico no transtorno da linguagem. O que pode parecer para a família, casos como crianças com transtorno da linguagem, é que ela é tímida. A criança não fala devido ao transtorno, mas a família fala, não, ela é muito reticente em falar, ela é muito tímida, e não é esse o caso. Então, tem que ser observado muito bem, às vezes vai chegar na sua clínica, e para ter um olhar aí técnico e dar uma orientação para essa família.
Quem é afetado por esse tipo de transtorno, ele pode preferir comunicar-se somente com membros da família ou com pessoas conhecidas pela sua limitação. Alguns indicadores sociais não conseguem diagnosticar o transtorno da linguagem, e pode parecer, e mesmo que ele seja um transtorno aí, muito perceptível, nem sempre se justifica o encaminhamento. O transtorno da linguagem, então, em particular, algumas deficiências expressivas pode ser comorbidade com o transtorno da fala. Então, o transtorno da fala pode afetar também o transtorno da linguagem e pode confundir. Então, dentro da linguagem, a gente tem alguns critérios. O transtorno da fala é né? E a da fala pode vir separado. Então, vamos avaliar cada um, até para a gente ter aí um critério básico. O transtorno da linguagem, ele, no critério A, é uma dificuldade persistente na aquisição e no uso da linguagem em suas diversas modalidades. Então, a linguagem falada, escrita, linguagem de sinais ou outra, devido a déficit na compreensão ou na produção, ou seja, ele não compreende e ele não reproduz. Dentre os tópicos, detalhado, então, vocabulário reduzido, conhecimento e uso, ele não conhece muitas palavras, pode apresentar uma estrutura limitada de frase, capacidade de unir palavras, terminação de palavras, um modo de formar frases, com base nas regras gramaticais e morfológicas, tem uma limitação nisso. E 3, um prejuízo no discurso, na capacidade de usar vocabulário e unir frases para explicar ou descrever um tópico, uma série de eventos ou mesmo desempenhar uma conversa. O critério A, então, deixa claro que aquisição e uso. Então, o critério A é a forma que adquirir linguagem e reproduzi-la. O critério B, C e D. E a gente tem que ter uma noção anterior antes de entrarmos nessas letras. A aquisição da linguagem, ela tem um marco e ela inicia lá na infância e vai entrar até a vida adulta, na vida adulta, especificamente na adolescência. Elas aparecem em uma dimensão de linguagem, referente a som, palavra, gramática, narrativa de textos expositivos, habilidade de conversação. Em incrementos e sincronias, que vai levar em conta a idade. Então, cada idade ela vai apresentar uma habilidade básica no conceito de linguagem. O transtorno da linguagem ele surge durante o início do período de desenvolvimento, então, desde cedo. Ele não é algo que vai ser visto apenas que é o momento da fala da criança. Então, se com 2 anos ela já começou a ter um repertório limitado, a gente deve ter uma observação. Existem algumas variações aí no que refere-se à aquisição de vocabulário e também na capacidade de combinações de palavras. Isso refere-se às diferenças individuais e nem sempre o desenvolvimento é igual. E quando a gente fala que não é igual, a gente vai ter sim uma diferença, mas não tão drástica. Lá pelos 4 anos de idade, as diferenças individuais no desenvolvimento de capacidade linguística, ele vai ficar mais estável. Então uma criança ela pode demorar mais para adquirir algumas capacidades. Agora, a partir de 4 anos nós já conseguimos olhar para isso. Alguns autores dizem 5, tá? O DSM fala 4. Então, quando se há o transtorno da linguagem diagnosticado a partir dos 4 anos de idade, pode ficar estável com o tempo. Ele pode ter uma maturação quase zerado, Ou seja, isso vai persistir pela vida adulta. Existe
perfis e questões particulares, sim, mas às vezes a criança até 4 anos ela não tem uma maturidade boa no nível linguístico e não vai mudar. Diante disso, a gente tem o critério B, C e D. No critério B, ele vai falar assim, que as capacidades linguísticas estão de forma substancial e quantificável abaixo do esperado para a idade. Isso é um resultado de limitação funcional na comunicação efetiva. Não consegue comunicar. E se ela não consegue comunicar, a participação social dela vai ser fraca. Se ela não consegue comunicar socialmente, o sucesso acadêmico também vai ser afetado. Então vai ter problemas na questão profissional, individual, em qualquer combinação. Critério B, né? O critério C fala que o início dos sintomas ocorre precocemente no período de desenvolvimento. O período de desenvolvimento vai até a adolescência e faltando alguns detalhes mais sexuais, né, que vão vindo depois. A fala não é um fator de desenvolvimento que vai precisar chegar a uma adultez completa. Então, o transtorno, para ser transtorno da linguagem, tem que começar no desenvolvimento. Então, nós estamos no grupo do transtorno do neurodesenvolvimento e a relação está aí. Agora, aqui é o pulo do gato, aqui é um detalhe importantíssimo que vai fazer toda a diferença. Então, ó, as dificuldades não são atribuíveis à deficiência auditiva, outro prejuízo sensorial, disfunção motora ou condição médica, neurológica, não sendo mais bem explicado por deficiência intelectual. Se ele possui uma deficiência intelectual, ele vai ter uma dificuldade na linguagem e às vezes é pela dificuldade de aquisição pela sua deficiência. Não tem nada a ver com transtorno de linguagem. Ou por atraso global no desenvolvimento, que é o diagnóstico dado até aí 5 anos, quando a criança não desenvolveu os aspectos cognitivos até seus 5 anos, e é dado esse diagnóstico. Então nós temos lá no critério A a limitação funcional. Na B tem a psicossocial, a limitação psicossocial, que gera de sofrimento significativo da pessoa entre o grupo. E o C e o D tem uma relação condicional, uma relação de início dos sintomas, e D, uma questão de origem de sintomas. Nós temos os aspectos detalhados no A, psicossocial no B, C, quando ele inicia, e D, os que são os sintomas que vão excluir o transtorno da linguagem como diagnóstico, caso ele exista. Fechando então o slide do critério diagnóstico, nós temos outros detalhes para falar sobre esse assunto. E nós temos aqui então o transtorno da linguagem, né? Ele tem uma questão da linguagem expressiva, né? Expressiva como o som da letra, da palavra, a gramática, a narrativa, textos positivos e habilidades de conversação, afetado pela questão expressiva. Ao mesmo tempo, tem também uma afetação na linguagem receptiva. Então, ele não consegue entender som, palavra, gramática. Ele não reproduz e nem entende. É afetada a comunicação falada, escrita e linguagem de sinais. Todo tipo de comunicação vai ser afetado. A forma de olhar, sinais, símbolos, etc. Aqui eu coloco, que a linguagem expressiva é a capacidade de produção de sinais vocálicos, gestuais ou verbais, ligado ao fator central, e receptivo, processamento de receber, compreender mensagens linguísticas dentro dos fatores aqui especificados. O diagnóstico sempre vai confundir, a gente vai ver isso em todo transtorno, seja ele de humor, de personalidade, neurocognitivo. Nós vamos ter aí que um sintoma não define um transtorno, tá? A gente não pode confundir critérios básicos diagnósticos e gerar aí uma confusão
a respeito do critério. Então, o transtorno de linguagem está dentro da expressão e da recepção, dentro de um mundo seleto de meios. E agora o diagnóstico diferencial. Muito importante que nós tenhamos um diagnóstico, mas visitemos a seção de diagnóstico diferencial do DSM, porque ele vai apontar questões possíveis dentro do diagnóstico que a gente deu. Então, se alguma coisa passou, né, a gente consegue ver aqui. Então, variações normais da linguagem. O transtorno da linguagem ele deve ser diferenciado de toda variação que é normal ao desenvolvimento e que pode ser difícil antes dos 4 anos. A gente não consegue ter uma visão muito clara. Então, às vezes o diagnóstico do transtorno da linguagem vai ser difícil antes dos 4 anos. Algumas variações regionais, sociais que podem acontecer, dialetos, vai sim ser levado em conta para a gente entender se o prejuízo da linguagem tem relação cultural. A deficiência auditiva ou qualquer outra deficiência sensorial também é outro fator que a gente vai descartar, porque deve ser totalmente excluída. Uma das principais causas para a dificuldade linguística aí é a deficiência auditiva. Déficit de linguagem pode estar associado com a causa da deficiência auditiva, ou seja, o sujeito ele não ouve, então ele não tem acesso ao repertório linguístico e acaba tendo um problema com isso. Há alguma deficiência sensorial ou um problema motor da fala pode ser outro fator. Então, quando deficiência linguística excedem as habitualmente associadas a esse problema, um diagnóstico de transtorno de linguagem pode ser feito. Então, não pode ter nenhum transtorno, uma deficiência sensorial aí também. A deficiência intelectual, DI, que nós vimos aí na aula passada, gera um atraso na linguagem. E a deficiência intelectual se manifesta por isso. Então, uma criança que está com dificuldade de linguagem pode ser uma deficiência intelectual ou pode ser um transtorno de linguagem. Existe qual a diferença do prognóstico, né? É que no transtorno da fala a gente consegue aí, tem apenas um prejuízo, né? Diferente do diagnóstico de deficiência intelectual. O diagnóstico definitivo, então, a gente só vai poder fazer com escalas padronizadas e tem idade mínima para isso. Um diagnóstico não pode ser separado, mas se for dado, quando existe um déficit linguístico claramente presente. Então, a gente vai fazer o diagnóstico com essa base. O distúrbio neurológico, né, pode também gerar um transtorno da linguagem e pode ser adquirido ou associado a uma doença neurológica, inclusive epilepsia. Nós temos outras doenças neurológicas como afasia, síndrome de Landau, né? Não é Landau. Então esses quadros, né, podem aí aparecer. Uma regressão na linguagem, que é o último ponto do diagnóstico diferencial, é a perda da fala ou da linguagem da criança, que geralmente com 3 anos, menor de 3 anos, e que pode sinalizar um espectro autista, juntamente com a regressão do desenvolvimento. Então, o espectro autista acompanhado com a regressão do desenvolvimento vai gerar uma dificuldade aí linguística. A condição neurológica também pode vir associada ao autismo, tá? Então uma criança pode ter o autismo e ainda uma síndrome de Landau. Crianças com mais de 3 anos, entre as crianças com mais de 3 anos, havendo uma perda de linguagem, pode ser um sintoma de convulsão, pode ser uma necessidade de avaliação diagnóstica que exclua a epilepsia. Tá? Então a gente pode ter aí um teste como eletroencefalograma, sono, para entender se a aquisição da linguagem dessa criança que está limitada tem uma relação. Então,
O diagnóstico diferencial, os exames devem excluir todos esses quadros para que a gente chegue. Então, é a deficiência intelectual, né, que a gente viu lá anteriormente, e todos esses quadros, né, eles podem aí trazer uma visão ou um diagnóstico errado. Então, para você acabar dando ali um diagnóstico de transtorno de linguagem, se não levar em conta todos esses fatores, ele será impreciso. Da linguagem, nós temos aí as comorbidades. O transtorno da linguagem ele está fortemente associado a outro tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, em termos de transtorno específico da aprendizagem. Então, às vezes, o transtorno da linguagem ele vem com um transtorno específico relacionado à leitura, escrita ou aritmética. Pode vir também associado com déficit de atenção, hiperatividade, o autismo e com questões de transtorno de desenvolvimento da coordenação. A avaliação deve ser então uma avaliação bem global e multiprofissional. Tá? O transtorno da linguagem pode estar ainda associado ao transtorno da comunicação social, a comunicação pragmática. Nós vamos ver aí posteriormente. Tem uma relação histórico-familiar positiva de transtorno de fala e de linguagem costuma estar presente. Então, geralmente uma criança que tem um transtorno de linguagem tem na família um histórico ou de fala ou da linguagem ou ambos, tá? Estão presentes. São doenças que são comorbidades. Nós encerramos aqui o transtorno da linguagem. Espero que tenha tido entendimento. Nos próximos transtornos que tem a ver com a comunicação, a gente vai fazer links, né, com transtorno de linguagem e aí trabalhando a diferenciação. Como a gente está ainda no primeiro, no segundo, aliás, a gente acaba não fazendo esse link muito preciso. Dentro dos transtornos da comunicação, no transtorno da fala, nós tivemos as aulas aqui referentes ao transtorno da linguagem anteriormente. A gente teve manifestamos aí alguns tipos de sintomas, né? A incapacidade de reconhecer sons, né? Palavras, significados e a incapacidade também de reproduzi-los. A fala agora é o segundo tipo de transtorno dentro dos transtornos da comunicação, que está no grupo de transtornos do neurodesenvolvimento. Veremos detalhes dele, né? Como que é feito o diagnóstico, os critérios diagnósticos, né? Dentro do DSM-5. Então, falando agora sobre o transtorno da fala, esse transtorno também tem um critério baseado no critério ABCD. Mas antes da gente iniciar, vamos comentar um pouquinho, né, sobre esse tipo de transtorno, como ele não a diferença dele com o transtorno de linguagem. O transtorno da fala ele tem uma característica muito específica, que é uma dificuldade na produção da fala. Essa dificuldade vai mostrar um modo inapropriado do ponto de vista da fase do desenvolvimento. O aspecto, a habilidade, né, de falar tem uma relação direta com a fase do desenvolvimento que a criança ela está. A fala ela vai envolver articulação, né? Aqui a gente não está partindo para uma premissa mais de outras áreas como a fonoaudiologia, né? A gente está falando de articular mesmo, né? Mexer a boca, conseguir mexer a boca, a língua, todos os músculos envolvidos. Ela envolve também a fluência, o quanto você consegue dizer um texto, uma frase, né, com fluência. E terceiro, a produção vocal, seus vários aspectos, dando tom, intensidade, velocidade. Um transtorno como o transtorno da fala, geralmente ele vem acompanhado com o transtorno da linguagem. Pode vir também com a deficiência intelectual, por condições neurológicas, ou com a síndrome Landau-Kleffer. A síndrome ela é presente também e pode afetar a habilidade da linguagem.
Então vira o transtorno da linguagem. Algumas características diagnósticas do transtorno da fala, devo pontuar aqui. Então, geralmente quem tem o transtorno da fala vai ter uma dificuldade na articulação clara de fonemas, os sons individuais. Isso vai ter uma combinação na dificuldade de palavras fechadas, e a produção de uma palavra ela vai exigir um conhecimento fonológico, o conhecimento de um som, e geralmente esse conhecimento fonológico, com a coordenação necessária na articulação da mandíbula, língua e lábios para a produção, ela não consegue ter uma entrega, né, a contento. A gente ainda tem na fala a questão da respiração, a vocalização. Então, a corda vocal emite um som, a respiração vai fazer aí um impulso desse som para fora, essa caixa, né, de som, nossa boca, né, que envolve mandíbula, língua, lábios, vai fazer com que esse som aconteça. Então, o transtorno da fala ele tem uma relação direta com o ato de falar. Nós vimos na linguagem que esse tipo de transtorno está ligado ao som também, mas está ligado à gramática, está ligado à forma de comunicar, tem elementos não verbais nisso. Então, a fala está dentro da linguagem e não ao contrário. Então, a linguagem ela tem um tom mais abrangente no que refere-se a transtornos. Então, a criança que tem a dificuldade de produzir a fala, ela vai ter uma dificuldade, então, de apresentar sons, de coordenar movimentos. O transtorno da fala, esses dois eixos são os principais. Reconhecer de modo fonológico e os movimentos. O transtorno da fala, então, ele é muito heterogêneo nas suas manifestações, porque ele pode ainda manifestar questões articulares na forma de falar. O transtorno da fala ele vai ter um diagnóstico com base na limitação da produção da fala, que não ocorre como esperado, levando em conta a idade, estágio de desenvolvimento dessa criança. Quando existe uma deficiência correlacionada e que gera prejuízo na fala, não é transtorno de fala. Porque o diagnóstico ele vai trabalhar o quê? Na etiologia, para entender o prognóstico. Então, toda vez que nós temos uma questão de dificuldade da fala que é relacionada a uma outra questão, o diagnóstico deve ser levado em conta a etiologia real. Então, não é transtorno da fala. Então, mas a criança não articula e nem consegue emitir o som. Tá, mas não é transtorno da fala se for outra questão. A criança ainda, né, continuando com o transtorno do som da fala, ela vai ter dificuldade de pronunciar de modo correto as palavras. Vai ser quase um cebolinha, né? Mas o cebolinha troca uma letra, mas essa é a palavra em si, né? No início, fim, né? Essa criança ela omite sons, ela distorce sons e ela tem pronúncias atípicas. Quando é muito criança, a gente acha bem bonitinho, a gente tem esse olhar de ela está aprendendo. E realmente, esse tom vocálico distorcido de som, de pronúncia, pode gerar até um olhar, a gente fala que é fofo, né? Mas a gente tem que observar o decorrer do desenvolvimento, como essa criança ela vai desenvolver essa fala. No DSM-4 era conhecido o transtorno da fala como o transtorno fonológico, né? Caracterizado aí por perturbações relacionadas à fala, o som, omissão de palavras, né? No sentido
de falar, ao invés de falar leite, fala lê, né? Em vez de falar copo, fala copo, né? Então, a omissão de certas partes da palavra ou substituição de letras, né? Então, pode falar copo, fala topo, né? Ou pó, popó, né? E é copo. Então, ela troca. No começo do desenvolvimento, nós vamos ter esses erros, mas é aceitável. Com o passar do tempo do desenvolvimento, nós devemos observar se esse tipo de som, né, está persistindo naquele momento. A gente pode confundir crianças que têm algum tipo de transtorno no som da fala com outras mais novas, crianças mais novas que têm dificuldade de produzir o som. Então, o diagnóstico ele é comparado com o nível esperado. Não pode esquecer o nível esperado de desenvolvimento. O resultado, então, de erros de palavras completas ou por pronúncia, consoante, substituição, omissão ou fonemas inteiros, pode ser um aspecto de disartria, né, que é uma fala desarticulada, ou displaxia, dificuldade de planejar e executar a fala. O que se acredita hoje é que o desenvolvimento dos sons da fala ele vem de uma integração no desenvolvimento motor linguístico de produzir sons. Então, perturbações no som da fala, como a disartria e a displaxia, não são diagnosticadas com transtorno do som da fala, de acordo com o critério do DSM-5. Se tiverem uma origem neurológica, principalmente. Então, como consequência, a anormalidade em sons da fala decorrente de incidência de uma paralisia cerebral, de um palato fendido de surdez, de lesão, traumática ou não, ele não é diagnosticado como transtorno da fala. Tá? As dificuldades de articulação que não estiverem associadas a alguma condição neurológica vai poder, de certa forma, ser colocado como transtorno da fala. Essa introdução vai ajudar agora no quesito do critério diagnóstico, que é o que a gente usa para dar um toque a respeito de como diagnosticar o transtorno. Vamos caminhar. Nós temos aí no transtorno da fala o critério ABCD, e a gente diz aí o critério A, uma dificuldade persistente para produzir a fala, que vai interferir na inteligibilidade da fala, ou impedir a comunicação verbal de mensagens. Então, se essa limitação está dificultando a comunicação entre um sujeito e outro, né, é um primeiro critério. Beleza. No critério B, a perturbação causa limitação na comunicação eficaz, que interfere na participação social, no sucesso acadêmico, no desempenho profissional, individualmente, em qualquer condição. Se essa limitação da fala está gerando impactos não só na vida familiar, mas está partindo para as amizades, academia e profissão, ou se a gente está falando de criança, né, na execução de atividades, entra o critério B. O critério C diz que o início dos sintomas ocorre precocemente no período do desenvolvimento. Período do desenvolvimento, a gente sabe que a partir aí de 2, 3 anos nós temos alguns primeiros sinais e isso vai caminhando lá até a fase escolar, referente à fala, com um ganho de quantidade de palavras que essa criança consegue reproduzir. O critério C, ele vai dizer para mim assim, que você vai fazer uma relação entre o que deve ser, o que deve existir no repertório da criança versus etapa do desenvolvimento. D,
toda essa dificuldade que a gente falou no A e B e na fase C não pode ser atribuível a alguma condição congênita ou adquirida. Não pode haver paralisia cerebral. Nossa, Matheus, mas a criança vai estar bem inteligente, né? Vamos, no senso comum, né? Ela é uma criança esperta? Sim, ela tem capacidade de resolver problemas, às vezes até de aprendizagem, e é um transtorno atípico. Então eu tenho que descartar paralisia cerebral, fenda palatina, a surdez. Eu tenho que também descartar a perda auditiva, então ela pode, no processo de desenvolvimento, perder um pouco na capacidade auditiva. Tem que descartar lesão cerebral traumática ou qualquer outra condição médica ou traumática. Isso daqui já abre para a gente, né, uma questão sobre o diagnóstico, né, a respeito do transtorno. Então nós temos dois critérios funcionais, um critério baseado no funcional versus desenvolvimento e o terceiro, ausência de etiologias. 4 fatores aí para o diagnóstico. O transtorno de linguagem, em especial aí com déficits expressivos, né, na linguagem a gente tem o receptivo, né, que é o input, é a forma que eu entendo, interpreto, e na linguagem, o transtorno da linguagem em geral, ele trabalha com os dois. No transtorno da fala, a gente está direcionando com a capacidade de reproduzir, tá? Então, o transtorno da fala, né, ela está presente, né, às vezes juntamente com o da linguagem. Se essa capacidade de coordenar e articular com rapidez constitui um aspecto particular da dificuldade, a gente pode buscar dentro da família se existe algum atraso motor na aquisição da linguagem. E uma criança ela pode emitir o som, conseguir vocalizar, mas ela pode ter uma dificuldade de movimento, de articulação, língua, mandíbula, lábios. É uma combinação muito difícil e que a gente na fase adulta não se dá conta, né? Então a fala pode estar prejudicada por condições genéticas, entre outras questões, e tudo isso vai ser descartado. No processo de desenvolvimento, no critério C, que eu citei, a gente aprende, né, nesse processo a produzir sons de fala de maneira ainda bem peculiar, bem precisa, até chegar a uma habilidade fluente. A articulação da fala ela tem um padrão longo de desenvolvimento e que vai refletir nas nossas normas etárias. Não raro, né, algumas crianças com desenvolvimento normal encurtam as palavras, as sílabas e aprendem a falar, mas a sua progressão de domínio na produção da fala deve resultar no discurso inteligível. Então, lá por volta de 3 anos, né, uma criança deve conseguir comunicar basicamente. A criança que tem um transtorno da fala, ela vai continuar a empregar processos bem maturos e simplificados na questão fonológica em relação à sua idade. Ela produz sons com pouca clareza e bem limitado. A maior parte dos sons de fala ele deve ser produzido da maneira fonológica, além da idade, para essa criança ter um critério a ser seguido. Então, os pais, né, com a criança, devem evitar simplificações de palavras, encurtamento, mudança de som, né, porque quem é a criança, né, é ela, né? Então, para que não se tenha uma pronúncia imprecisa e ela não consiga evoluir, né? Por volta dos 7 anos de idade aí, a gente tem que conseguir
ter maior clareza, palavras pronunciadas com precisão, que é uma idade já escolar. Existem sons que com mais frequência eles são muito mal articulados, mas com o tempo eles vão aprendendo. Que é o L, o R, o S, Z, TH, CH, DZH e ZH. A articulação errada, ela de qualquer um desses sons que por si só ele é muito difícil, né? Ele pode ainda se tornar um grande desafio com a limitação articular. Nós temos, eu introduzi, né, esse assunto falando sobre o processo da fala. O processo da fala, então, tem respiração, questão vocálica, né, cordas vocais, mandíbula, língua, lábios. Ok. Dentro do transtorno da fala, então, do critério diagnóstico, no ABCD, nós temos a dificuldade. Ele não está relatando aqui em que ponto, em que local, se na articulação, se na ausência de uma sílaba, se é na troca fonológica do som. Então tudo isso é feito pelo profissional específico para dar o trato diante dessa questão. O transtorno da fala, ele é um transtorno dado por equipe multiprofissional. O psicólogo entra aqui para entender limitações emocionais da fala que podem estar acontecendo. Os aspectos físicos, tem o fonoaudiólogo, neuropediatra, pediatra, que vai também dar um parecer sobre isso, de outros motivos a respeito da limitação da fala. Então, o nosso papel é dar esse olhar. Existe fator emocional bloqueando a capacidade dessa criança falar. Então, nós vamos medir isso, nós vamos entender isso, e aí os aspectos fisiológicos serão trabalhados. A gente tem a questão comportamental, da estimulação da criança, que aí também envolve psicólogo, que é instruir os pais, né, a ter uma linguagem clara, com a boa dicção, não encurtando, simplificando ou mudando palavras por achar muito bonitinho, né? Questões como essa são muito reforçadas na criança e ela fala errado, né? E os adultos vão lá e reforçam, fala que é bonitinho, abraça, beija, dá presente, e isso vai dificultar a aquisição de uma linguagem mais coerente com a idade de desenvolvimento dela e vai gerar um reflexo muito grande no processo de aprendizagem depois. Tá? Nós vamos ver ainda nos transtornos específicos, nos transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos específicos de aprendizagem, e aí eu posso trazer até um pouco de pontuação a respeito dos impactos. O diagnóstico diferencial, extremamente importante, necessário, visto que nós devemos tirar todas as possibilidades de um engano. Então nós temos aí variações normais da fala, que pode acontecer, que são questões regionais, sociais, culturais, étnicas, né? De mudança, né? Se a criança mudou, então a gente vai ter que fazer. A deficiência auditiva ou sensorial, ou outra questão sensorial. Então, a auditiva ou surdez, ela pode ser um resultado de anormalidade da fala, e déficit na produção da fala pode estar associado a alguma deficiência auditiva. A questões sensoriais ou déficit motor. Quando o déficit da fala ele ultrapassa o que costuma estar associado a esses problemas, um diagnóstico de transtorno da fala pode ser feito. Então a gente tem que entender, existe só um aspecto motor? Ok, e aspecto motor nós vamos encaminhar para uma estimulação motora. Se é maior, ou seja, envolve som também, né? A manifestação de palavras, tudo, aí a gente vai transtorno da fala. Déficits estruturais, como fenda palatina,
não é o único exemplo, mas é o que a gente mais tem, pode ser uma deficiência, né? Lingual, estrutural, né? A disartria, problema de fala que pode ser atribuído a algum problema motor, com paralisia cerebral, algumas questões neurológicas que gera características distintas na voz. Acho que seria isso. Síndrome de Oster-Droget também é uma síndrome que pode afetar e deve ser descartado. O mutismo seletivo quando a criança ela tem um uso limitado da fala, mais por um mutismo que tem uma raiz no transtorno de ansiedade. Ou seja, essa criança ela não fala em alguns contextos. Ela não consegue trazer uma articulação. Então, se a criança tem um grau de constrangimento, né, causado por essas limitações, a gente vai entender que ela apenas fala em lugares que ela sente segurança. Então, nesse aspecto de segurança, tem uma questão emocional e aí deve ser trabalhado. Nós vamos continuar com outras temáticas dentro do transtorno de comunicação. Então, falamos do transtorno de linguagem, terminamos agora o transtorno da fala e a gente vai falar sobre o transtorno da fluência. Muito importante que na fala tem fluência, na linguagem tem fala e fluência. O transtorno de linguagem ele tem uma abrangência maior quanto a critérios. Agora, a gente tem critérios específicos que no diagnóstico vai direcionar tratamentos. Então, falamos de transtorno da fala, a fala tem a questão de fluência, um dos aspectos dela, e o próximo item que nós vamos falar é a fluência. Para a gente ter uma visão em geral do transtorno. O que às vezes torna muito dificultoso para o estudante é pegar o DSM escrito e enxergar toda a proposta dele em relação aos transtornos. Então, lembrando, nós temos um transtorno que é o grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento, dentre eles, transtorno de comunicação é um. O nome é óbvio e ele trata do quê? Da incapacidade de comunicar. Lá no transtorno de linguagem, nós falamos aí que o diagnóstico abrange tanto a expressividade como a identificação da comunicação, no sentido direto, tá? Do som, da fala, da leitura. Por que eu digo isso? Porque lá no transtorno de comunicação social, pragmática, está falando da sociabilidade mesmo, da capacidade de emitir sinais, de emitir comportamentos adequados em contextos, no que refere-se à fala, ao modo de falar, de conseguir explicar, de contar uma história, de que aquilo que está sendo dito tem um sentido para o grupo, levando em conta fluência, a fala e a linguagem. Então, quando a gente chega aqui na comunicação social, a gente precisa desses tópicos, né, desenvolvidos aí no sujeito. Então, o transtorno da linguagem está na recepção, identificação e na reprodução expressiva. A fala está na expressão, a forma de que isso é comunicado. Claro que não é a palavra expressividade que é relatado no transtorno da fala. Expressividade tem a ver com linguagem, que é um aparato de palavras, grafia, né, significados. A fala está na verbalização. Então, a expressividade ela tem muito critério objetivo, gramatical. Na fala tem um quesito de vocalizar, tá? O transtorno da linguagem
não pode ser confundido com um transtorno específico de aprendizagem, que tem uma relação do aprender. E tem outros requisitos. Nós veremos à frente, tem um curso sobre isso também no meu canal. Quando a gente chega agora no transtorno da fluência, com início na infância, nós estamos falando da capacidade de manter uma eloquência na frase dita sem que ela seja interrompida por um fator pessoal. Nós veremos detalhadamente como o diagnóstico é processado. Fluência com início na infância, gagueira, ele vai seguir o critério diagnóstico A, B, C, D, E, com alguns especificadores em uma das letras. Então, o que é normal referente ao transtorno de fluência verbal? Ele começa durante os primeiros anos de vida, ele tem uma caracterização de hesitação na fala. Então, uma criança ela vai falar, ela hesita, ela pausa. Então, ela pode tanto hesitar como ela pode pausar o fluxo de uma frase. E isso é causado por um evento motor. Existe um aspecto motor e um aspecto involuntário que causa essa limitação. A tartamudez é gagueira, tá, gente? É o mesmo significado. Inclui aí uma grande variedade de interrupções na fluência e pode também ser composta por repetições de sons, de sílabas ou prolongamento. Existe uma fonação disrítmica, um bloqueio, uma pausa no som das sílabas. Em caso mais grave, ela pode vir acompanhada de tentativas acessórias ou secundárias de fazer algum tipo de compensação, como a fonação de voz, né, ou cliques de língua. Alguns comportamentos estão associados. Então, não só a forma de falar com essas pausas aparece, mas também esse transtorno de fluência ele vai trazer para a gente aí alguns comportamentos de piscar olhos, caretas, alguns movimentos súbitos. Então, ao mesmo tempo que há uma pausa na fala, há um acionamento de alguma outra musculatura de movimento corporal, que é normal, né? A gente pode observar durante a interrupção da fala. Então, interrompeu a fala, e isso é levado um impulso involuntário para algum outro tipo de musculatura. A intervenção imediata em casos como esse ele é muito importante, visto que a criança ela recebendo uma intervenção precoce, ela tem uma probabilidade muito grande de resolver o problema. E quando eu digo probabilidade, nós estamos dizendo que os estudos indicam aí 7 vezes mais chance de melhora na recuperação. Alguns relatos de situações em que a gagueira ou a tartamudez se torna crônica e que pode persistir até a vida adulta. Isso pode chegar, gente, até entre 40% e 60%. Então, ao primeiro sinal de tartamudez ou gagueira, temos aí que fazer uma intervenção imediata. Essa dificuldade de fala que persiste, ela é vista como inapropriada, né, no ponto de vista do desenvolvimento. Vai gerar um impacto em vários aspectos sociais relacionados à linguagem, à comunicação. A gente tem como característica diagnóstica a dificuldade da produção da fala de forma articulada e clara, com sons individuais, que podem ser combinados com outros fatores. Então, pode ser palavras individuais ou na formação de uma frase. A produção de uma frase exige um conhecimento fonológico de sons, capacidade de coordenar o movimento da articulação, respiração, reconhecimento fonológico, coordenação. Então, são vários os fatores
que nós precisamos para conseguir fazer uma fala coerente socialmente. Se essa fala não tem coerência social, nós vamos precisar de uma intervenção. Nós vamos ver agora os critérios diagnósticos presentes no transtorno de fluência. Entende-se fluência sempre a capacidade de falar sem interrupção, de uma forma contínua, coesa, com pausas, com ênfase, com tom. Então a fluência envolve vários fatores e a palavra fluência vai aparecer também lá no transtorno de aprendizagem específica. Então desde já é bom você se habituar com tal termo. O critério diagnóstico apresentado, ele obedece critérios A, B, C, D. Estamos aqui trabalhando apenas com o critério a respeito do diagnóstico a ser dado. Percebam que no critério A, ele relata perturbação na fluência normal e no padrão temporal da fala inapropriada para a idade e para as habilidades linguísticas do indivíduo persistente, caracterizada por ocorrências frequentes e marcantes dos seguintes itens. Percebam que fluência normal no padrão temporal, ou seja, no intervalo que era para ser dito a frase, ele não conseguiu desenvolver. Nesse intervalo, então, a pausa ela é caracterizada por repetição de som ou sílabas, prolongamentos sonoros das consoantes e das vogais, palavras interrompidas, por exemplo, pausa em uma palavra, então ele pode pausar em qualquer momento, bloqueio audível ou silencioso, que são pausas preenchidas ou não por outra fala, né, por repetição ou não, circunlocuções, que são substituições de palavras para evitar palavras problemáticas. Então, toda vez ele percebe que a dicção da palavra vai ser dificultosa e ele vai dar uma pausa. Ele evita então aquela palavra e usa outra. Palavras produzidas com excesso de tensão física. Você percebe uma tensão muscular ou um movimento específico de um músculo em detrimento da pausa muscular da fluência. E sétimo, repetição de palavras monossilábicas. Então, o eu vejo, né? Aparece bastante e isso é um sinal do critério A. Então, o critério A está relacionado às pausas e às suas naturezas. Vamos ver o critério B, o que ele diz. Nesse slide, vamos pontuar os 3 critérios restantes que são pontuais. No primeiro, ele era descritivo. Então, prosseguindo, né? O critério B, ele diz: a perturbação causa ansiedade em relação à fala ou limitação na comunicação efetiva, na participação social, no desempenho acadêmico, profissional, individualmente, qualquer combinação. Essa interrupção da fluência, lá o critério A, ele caracteriza a tartamudez. Ele é bem direto, ele vai caracterizar. No critério B, ele está dizendo assim, ó, que ele vai gerar um impacto social na comunicação do sujeito. E nós devemos relevar esses aspectos. Devemos observar o impacto. O critério C diz assim que o início do sintoma ele ocorre precocemente no período de desenvolvimento. Casos de início tardio são diagnosticados como transtorno da fluência com início na idade adulta. Se por algum motivo a gente não perceber esse problema de fluência anteriormente, impossível, tá? A gente não perceber, porque essa fluência ela tem relação com a comunicação social, então nós vamos acabar sim percebendo, mas caso esses 2 critérios, né, da dificuldade da fluência e o impacto social percebido existir,
nós vamos, o critério C, dizer assim, olha, se foi percebido essa questão lá na infância, vai ser o diagnóstico dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Então, importantíssimo, né, gente, que nós tenhamos a clareza de que o diagnóstico ele deve ser dado com base no desenvolvimento, na fase do desenvolvimento. Essa fase do desenvolvimento a gente deve levar em conta. Então, vai mudar o diagnóstico, tá? E o D, que é a perturbação não é passível de atribuição de um déficit motor da fala. Se por um acaso essa manifestação de rompimento na fluência ela aparecer devido a um fator motor, nós vamos então reavaliar. E essa reavaliação deve existir devido ao aspecto excludente. Nós temos então um grau excludente que é a questão motor e sensorial, a questão também de disfluência associada a uma lesão neurológica, ou seja, não tem uma fluência porque teve algum acidente que afetou uma região cerebral que gera a capacidade da fala, bom, beleza, né? Nós vamos então reavaliar e dar um outro olhar sobre esse fator. Também não pode ter uma outra condição médica que tire a explicação do transtorno mental. Então, especificamente, qualquer tipo de transtorno que a gente vê no DSM, ele deve ser excludente. Ele deve trabalhar com a exclusão de outros fatores para que o diagnóstico não seja confundido. Então, você vai olhar para o avaliado, né? E cuidar de ter todas as exclusões dos critérios para que a gente não cometa nenhum erro. Nós chegamos aqui ao diagnóstico diferencial. Esse diagnóstico diferencial além, né, dos critérios avaliados, nós vamos olhar para ele para ver algum tipo de transtorno ainda, fora aqueles da letra D, que são os excludentes. Então, dentro desses critérios diagnósticos diferencial, nós temos aí os déficits sensoriais, que nós já falamos, que pode ser uma deficiência auditiva, sensoromotora. Nós temos uma disfluência normal da fala, que ocorre em crianças muito pequenas, que repete muitas palavras, muitas expressões. Então, às vezes, a criança ela tem um modelo de expressão, como no caso de repetição de muitas palavras, e isso não significa que ela tenha um transtorno de fluência. Tá? Então, é uma questão muito relacionada à fase do desenvolvimento dela, e aqui nesse caso cabe. Né? Por que cabe? Porque ela tem uma relação direta. A gente pode ter um efeito colateral de medicamento, e é o que a gente também nós vamos observar se existe há um efeito colateral que a exposição a esse medicamento fez causar. Então pode acontecer sim, né, esse tipo de problema, e nesse tipo de problema a gente vai descartar. A gente tem uma disfluência por uma questão em idade adulta,
com respeito a um outro tipo de transtorno, e o transtorno de Tourette, né, que são tiques vocais repetitivos. E deve ser possível de distinção de som repetitivo do transtorno de fluência. Né? A gente tem que conseguir perceber essa distinção entre os transtornos de forma a entender, né, a sua diferenciação diagnóstica e assim darmos um olhar diferenciado sobre isso. Nós veremos agora um outro transtorno dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Estamos aí quase ao fim, né, dos transtornos do grupo transtorno neurodesenvolvimento. Aqui agora ao transtorno da comunicação social. Nós passamos sobre o transtorno da linguagem, fala, fluência e agora o pragmático, que é aquela questão prática, direta, que é a identificação de contexto, a forma de comunicar em cada contexto. Nós veremos a seguir os critérios diagnósticos com alguns comentários. O transtorno da fluência com início na infância, gagueira, ele apresenta aí 4 eixos de critério, tá? Então, critério A, B, C, D, como nos outros, dando uma descrição de funcionalidade, a limitação da funcionalidade do critério A e os excludentes adiante. Então, nós vamos ver aí a descrição a seguir de cada um. Então, falando sobre o transtorno de comunicação social, esse tipo de transtorno ele é caracterizado por uma dificuldade primária com a pragmática. O que é pragmática? É o uso social da linguagem, da comunicação. Não é apenas falar que nós precisamos aprender. Mas, nesse tipo de transtorno, a gente vai ter um déficit em compreender e seguir regras de comunicação social, verbal e não verbal. Pode ser um contexto natural ou não natural, ao qual nós precisamos adaptar uma linguagem mais acessível ao ouvinte. A regra de conversação também daquele ambiente ao qual estou inserido eu não vou conseguir identificar. Então eu tenho um déficit na comunicação social que resulta em uma limitação funcional na comunicação efetiva, referente à minha participação social. Logo, eu vou ter um impacto nas minhas relações. O impacto ele não se restringe apenas a relações. Nós vamos ter um impacto acadêmico, profissional, visto que nós funcionamos socialmente. O déficit ele não tem uma explicação com nenhum outro tipo de transtorno relacionado à cognição ou à linguagem. Esse universo, então, pragmático da comunicação, ele também se faz importante para as nossas habilidades sociais. Os critérios diagnósticos neste contexto são do nível A, B, C, D, como eu já disse. E dentro desses critérios eu vou abordar agora o A, né, que ele tem subtópicos, assim como o anterior, da fluência. Então ele vai caracterizar todos os aspectos funcionais e depois ele vai trazer alguns critérios excludentes. Então, o critério A ele diz assim: uma dificuldade persistente no uso social da comunicação verbal e não verbal, como manifestado por todos os elementos a seguir. Então, a criança, né, ela não consegue manter uma comunicação social verbal ou não verbal. Então, eu vou ter um déficit no uso da comunicação para fim social, como saudação, compartilhamento de informação, contar o que você foi fazer agora de manhã. Então, a criança não vai conseguir trazer essa informação em ordem. Ela não consegue dar uma cronologia ao seu relato. No 2, prejuízo na capacidade de adaptar a comunicação para se adequar ao contexto, às necessidades do ouvinte, tal como falar de forma diferente em uma sala de aula ou numa pracinha conversando com os amigos. Há de convir que nós não vamos comunicar
Da mesma forma, em um contexto escolar, da mesma forma que eu estou comunicando com o meu grupo de amigos. Deve haver uma leitura contextual, funcional, para que eu manifeste, verbalize ali naquele momento. A criança então deve ter esse conhecimento para não ter nenhuma linguagem excessivamente formal, né, frente a adultos, e nem uma linguagem totalmente informal, né, na frente de tantos. Então pode ser tanto uma questão com adulto como com criança, ela vai ter que saber entender uma relação de comunicação entre ambos, né, uma comunicação efetiva e inteligente aí. No 3, tem a dificuldade de seguir regras para conversar e contar história, não consegue guardar a sua vez, não consegue reconstituir o que foi dito, e quando não sabe, e também não sabe usar sinais verbais e não verbais para regular essa interação que existe. O critério diagnóstico, então, ele não é apenas a capacidade de comunicação, ele vem aqui descrevendo os contextos para ficar muito claro para o profissional o que ele vai observar nesse processo diagnóstico. Nós temos o 4, que é a dificuldade para compreender o que não é dito de forma explícita. Então ela não faz inferências, só entende às vezes o literal, o ambíguo da linguagem. Então as questões idiomáticas, de humor, metáfora, múltiplos significados, parábolas, etc., essa criança não vai conseguir fazer uma boa leitura. Bom, a comunicação social pragmática, ela vai depender de um processo de desenvolvimento adequado da fala e da linguagem, no conjunto dos dois. A fala, que é a verbalização, vocalização daquilo que eu vou expressar, e a linguagem, a identificação e codificação do que a gente usa no nosso dia a dia para a comunicação. O diagnóstico de transtorno de comunicação social ele é raro entre crianças com menos de 4 anos de idade, mas aí por volta de 4 ou 5 a gente consegue já ter um diagnóstico sobre os critérios. Algumas formas mais moderadas podem não ficar muito aparente no início da adolescência, pode ser confundido aí com alguns fatores particulares do sujeito. A evolução desse transtorno ela é muito variável. Algumas crianças apresentam melhoras bem substanciais com o tempo e outras mantêm essa dificuldade. Mesmo entre os que têm melhora, os primeiros déficits na questão pragmática vai causar um prejuízo muito duradouro nas relações sociais, visto que essa criança ela adquire uma lembrança, um histórico da forma de manter um diálogo, de manter uma relação com os outros. Esse prejuízo também pode ter uma relação direta com a expressão escrita, que vai gerar déficits acadêmicos no futuro. Esse é um transtorno que merece aí um olhar muito sério, né, dos profissionais para um diagnóstico e para tratamento. Chegando agora nesse slide, nós vamos tratar dos 3 critérios restantes. Vimos um critério detalhado. O critério A ele é um critério com vários tópicos para dar um direcionamento a respeito de fatores limitadores desse transtorno. E aqui a gente vai a outros especificadores ou excludentes. Nós temos então o critério B dizendo assim, essa limitação ela não pode, ela deve resultar, né, em impactos na comunicação efetiva, na participação social, nas relações, no sucesso acadêmico ou no desempenho profissional, individualmente ou na combinação. Se ele atender um desses fatores, né, nós podemos colocar aí até algo específico, né? Está gerando impacto na vida acadêmica. Pronto. Já é um fator para ser considerado como B. Né? Nós não vamos precisar dos outros. Agora, se for combinado,
não tem problema, né? O que é necessário aqui no descritor é apenas um, ele é o necessário aqui. No C, ele diz assim que os sintomas ele ocorre precocemente. Repare que todos os diagnósticos dentro do eixo transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem uma relação direta com o aspecto do desenvolvimento. Por quê? Porque o eixo é neurodesenvolvimento, todos os aspectos que têm impacto neurológico, e a gente vai fazer um descritor a respeito disso. Esses impactos devem expressar um déficit, né, manifesto na comunicação social e que deixa claro a limitação social limitada desse sujeito. O critério D, e o último, ele diz que esses sintomas não devem ter uma relação atribuível com outra condição médica ou neurológica, ou na capacidade de domínio de estrutura de palavras da gramática. Não pode ser explicado por o transtorno de espectro autista, nem deficiência intelectual, nem atraso global do desenvolvimento ou outro transtorno mental. Nada pode existir. Então a gente tem um impacto na capacidade de comunicação social e esse impacto não tem uma outra explicação. Então diante disso, né, é que nós poderemos dizer assim, então está dentro do transtorno de comunicação. E aí proceder com o diagnóstico. Eu acho que fica muito claro aqui para a gente, né? Então, o desenho dos critérios. Então, o critério A é um descritor e o restante é excludente. O diagnóstico diferencial é uma questão muito importante, porque ele vai nos nortear e vai nos dizer o que é e o que não é quando eu comparar com a leitura do transtorno. Então, essa junção entre um e outro, né, nos dá um direcionamento. O transtorno de espectro autista é a consideração diagnóstica primária para indivíduos que apresentem déficit de comunicação, tá? Então, esse diagnóstico ele vai ser dado com a exclusão inicial do autismo. Os dois transtornos podem ser diferenciados pela presença do transtorno do aspecto autista de padrões restritos e repetitivos de comportamento de interesse. No caso do transtorno da comunicação, existe interesse social sim, mas existe limitação. No transtorno do autismo, a criança não tem o interesse, tá? Indivíduos que têm um transtorno de espectro autista, ele vai apresentar um padrão repetitivo de comportamento, de interesse, de atividades, apenas durante o período inicial do desenvolvimento, tornando necessária a obtenção de uma história completa. A ausência total de sintomas não exclui um diagnóstico de transtorno de espectro autista. Se esse interesse restrito e os comportamentos repetitivos estivessem presentes lá no passado dessa criança. O percurso de desenvolvimento do espectro autista, ele passa por algumas fases, então esses descritores iniciais de baixo interesse, comportamento repetitivo, ele pode desaparecer com o tempo e lá no futuro você apenas enxergar a restrição social. Neste sentido, se o diagnóstico não fazer uma leitura histórica de tais comportamentos, a gente pode diagnosticar como o transtorno de pragmatismo, e sendo que na verdade existe o autismo. Entender o histórico da criança, de desenvolvimento da criança, vai fazer uma exclusão e um direcionamento a respeito do que a gente tem aí dentro desses aspectos. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também deve ser desconsiderado, porque ele pode causar um prejuízo na comunicação e pode causar também uma limitação funcional.
Então ele deve ser, sim, retirado. O transtorno de ansiedade social, ele pode ter um transtorno fóbico social aí, e isso deve ser excludente, né? Nesse sentido. Por quê? Porque uma das características aí é a evitação, né? E o que vai distinguir é o início dos sintomas. O transtorno de comunicação social, o indivíduo ele nunca teve uma comunicação efetiva. No transtorno de ansiedade, as habilidades de comunicação social desenvolveram-se de forma correta, mas devido a algum quadro, algum tipo de sofrimento, né, específico, fez com que essa criança ela desenvolvesse essa fobia. Então, no transtorno fóbico, a gente tem a presença do interesse social inicial, né, com histórico de vida, mas que com o passar do tempo ele se perde devido a alguma circunstância ao qual levou essa criança a ter uma aversão, né, a respeito disso. Nós temos a deficiência intelectual. Qualquer tipo de deficiência intelectual, atraso global, que afetem a aquisição de habilidades da comunicação, devem ser levados em conta nessa criança. Então, assim, como é que a gente lê isso? A gente faz a leitura. Nós temos uma criança com a dificuldade, então, de comunicação social ali, ela não consegue manter uma relação adequada, não consegue ler esse ambiente, então a gente vai fazer a leitura de todos esses aspectos no que refere-se ao diagnóstico. Então, desses transtornos, o que é bem dificultoso às vezes para separar é com o transtorno autista, do espectro autista. Por quê? Porque a exclusão dos comportamentos repetitivos, baixo interesse social, pode ser um fator no início do percurso do desenvolvimento dessa criança. Isso significa que, no caso de você fazer uma avaliação dessa criança em um momento posterior a esse desenvolvimento, você vai encontrar os mesmos critérios causados pelo autismo, que pode levar a um entendimento errado, né, de transtorno de comunicação social, e que tem gerado aí uma limitação pragmática, né, uma limitação pragmática no seu tipo de comportamento. Então, interessante, né, que se tem aí diagnósticos diferenciais no momento. Então, você fez o diagnóstico inicial do transtorno de comunicação, mas você tem uma desconfiança. Então, você vai fazer um diagnóstico diferencial e deixar ele lá. E, às vezes, não apenas um, né? Às vezes você vai fazer mais do que um diagnóstico diferencial. O importante é você ter que, no caso de aparecer algum tipo de informação subsequente a mais, você consiga prontamente falar, olha, o diagnóstico que eu dei inicialmente foi esse, mas com essas novas informações eu vou ter que revê-los. Vamos ao fim e vamos falar agora sobre comunicação, transtorno de comunicação não especificado. Vou depois retomar o quadro geral, falando sobre as questões relacionadas ao grupo transtorno neurodesenvolvimento. Então nós passamos por vários transtornos, né? Então falamos de linguagem, expressividade, codificação, interpretação, transtorno da fala relacionada à codificação, à verbalização do que está sendo dito, que envolve musculatura, lábios, mandíbula, transtorno da fluência, que é a capacidade de manter uma frase com ligação, com coerência, que vai gerar gagueira, né? Na famosa.
Transtorno de comunicação social pragmática é a capacidade de manter uma comunicação levando em conta esse ambiente, né, ter uma habilidade social. E o transtorno de comunicação não especificado que a gente vai ver agora. Vamos lá. No transtorno de comunicação sem especificação, então essa categoria vai se aplicar a uma apresentação em que os sintomas característicos do transtorno de comunicação que causa sofrimento, e essa frase, sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional e outras áreas importantes da vida, é algo que se aplica a todo tipo de transtorno. Mas a gente tem lá um prejuízo na comunicação com esses impactos. Agora, os critérios não satisfazem a todos os critérios contidos no transtorno de comunicação. E também ele não encaixa em outros tipos de marcadores. Transtorno de espectro autista, transtorno neurodesenvolvimento, ele não encaixa em nenhum. Então, todos os fatores excludentes que são delimitados não são encontrados e ele encaixa somente no transtorno de comunicação. Agora, ele não consegue encaixar em todos. Então, se ele não encaixa em todos, né, a gente vai relatar algum especificador, a gente vai colocar um detalhe e geralmente esse tipo de diagnóstico ele vai gerar uma leitura parcial e temporária, né? Ele é usado em situação em que o clínico opta por não especificar a razão, porque mesmo depois ele vai ter alguns outros relatos. Quando eu coloco esse tipo de marcador, o outro profissional, quando lê, ele fala assim, bom, peraí, ele não especificou. Então, ele descartou alguns critérios, eu vou partir do princípio de um transtorno de comunicação, mas eu vou fazer algumas análises dentro da minha área. Então, o neuro pode fazer um tipo, né, o físio, o fono, o professor, o pedagogo, né, o psicopedagogo, o neuropsicólogo. Então ele vai observar outros critérios e vai agregar. O psicólogo mesmo ele pode fazer uma avaliação psicológica e gerar um relatório multidisciplinar, e são critérios como esse que vai fazer toda a diferença. Eu separei essa leitura abrangente, né, do DSM no eixo, no grupo aí, né, do neurodesenvolvimento, para ter uma visão clara, né, a respeito do critério. Nós tivemos então já uma aula sobre deficiência intelectual, nós tivemos uma aula sobre transtorno de comunicação que está encerrando agora, e na próxima a gente vai falar sobre transtorno de espectro autista. E esse critério de espectro, né, nós vamos ver em outros tipos de transtorno. Não vai ficar apenas aqui. Vou chegar na metade, né, dos critérios que nós estamos trabalhando aí até agora. Vale citar que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um pouco menor. O espectro autista, nós vamos ter várias pontuações. Eu creio que ele é mediano. Nós teremos o transtorno específico de aprendizagem, que eu creio que teremos aí uma abrangência, uma cobertura um pouco extensa, pelo detalhamento que ele tem. Agora, não vou especificar como eu fiz no curso de dificuldades de aprendizagem. Vou trabalhar muito com o critério diagnóstico geral, tá? Então, quem tem interesse, tem outro vídeo sobre isso, dando uma explicação a esse respeito. Os transtornos motores, eles têm alguma citação em outros aspectos. Assim, o nosso DSM ele vai fazer algumas
algumas comunicações entre os transtornos. Então, eles vão se conversar muito. Então, vocês vão ver aqui no espectro autista muita coisa de comunicação e deficiência intelectual, como questões também do déficit de atenção e hiperatividade, de transtorno específico, porque além deles serem transtornos diagnosticáveis separadamente, eles podem ser comorbidades. E dentre comorbidade pode confundir esses fatores. A gente tem uma diferença, né, em questão de DSM-5, a gente não precisa escolher qual é o diagnóstico, a gente pode ter comorbidades, eles podem de certa forma coexistir. Então é um fator aí a se pensar. Estamos terminando então aqui. Meu muito obrigado a todos. Quase aí 2 horas, né, sobre transtornos da comunicação. Espero que isso agregue ao teu conhecimento no processo de psicodiagnóstico. Lembrando que essas aulas elas podem fazer parte do teu quadro de capacitação. Você vai escolher as aulas que você vai assistir. Nós faremos uma mentoria a esse respeito. Você vai pagar por esse certificado. E dentro desse certificado você vai receber com a descrição dos vídeos que você assistiu, das videoaulas. Então eu faço um inquérito de aprendizagem aí para a gente entender. Então a aula não é paga. O certificado, sim, mas vai ser um certificado para comprovação, para crescimento profissional e de um curso aí quase inédito, no sentido de um curso aberto para todos. Mais uma vez, muito obrigado e te aguardo no próximo.